Graça e a paz. E antes de partirmos para a partilha ou compartilha, desejo-vos uma aula muito abençoada, um restante tempo muito abençoado, e gostava que nós pudéssemos orar pelas nossas crianças, pelos nossos professores, pelos pais, e que nós pudéssemos fazer isto como parte do nosso tempo, do nosso culto a Deus. Ok? Pode ser? Então peço que nós possamos estar unidos nesta oração. Nosso querido Deus, queremos dizer-te, Senhor, que te amamos, que reconhecemos que só Tu és Deus, só Tu és perfeito, Senhor, e é a Ti que nós queremos adorar. É a Ti, Senhor, que nós queremos representar neste momento e pedir também, Senhor, por este tempo que está a acontecer em simultâneo com estas crianças dos 3 aos 12 anos, Senhor, nós te as entregamos a Ti. Pedimos, Senhor, que sejas com os professores, com os pais, com estes membros do nosso corpo aqui neste lugar, Senhor. Que Tu possas abrir o seu entendimento, que eles possam conhecer um pouco mais de Ti, que possam subir mais estes degraus e que em todas as coisas possam dar-te graças. Aprender, Senhor, contigo a caminhar e que este tempo seja frutífero, seja de grande resultado para a Tua glória, para a edificação do Teu corpo aqui no lugar, neste corpo. E nós te pedimos também a mesma coisa para nós aqui neste momento, Senhor. Que nós, ao abrirmos a Tua palavra, nós possamos mergulhar nas profundezas da Tua verdade, das Tuas palavras, Senhor. E que a Tua palavra possa esmiuçar, Senhor, aquelas pedrinhas que ainda estão na nossa engrenagem. E à medida que nós vamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito nos guie a essa verdade, nos guie a essa transformação, nos renove este entendimento para a Tua honra, para a Tua glória e nosso crescimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda fazendo aqui o repescar da palavra que foi lida pela nossa irmã Ana, eu gostava de fazer aqui uma ressalva, porque diz assim, uma ressalva, entre aspas, uma lembrança dos últimos versículos que foram lidos, que é: reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o fortificar em retidão e justiça. O Senhor Jesus veio até esta terra com um propósito muito bem definido, para estabelecer o reino de Deus, e é sobre isso que nós temos estado a falar, e esse reino tem uma palavra adicionada, que nós chamamos o Evangelho do Reino, e é sobre isso que nós estamos a estudar. Temos falado sobre uma série de princípios, e hoje é o 7º. E debruçando-me ou assentando ou usando este texto como pretexto para a nossa partilha, ele não o veio estabelecer e fortificar em qualquer coisa. Foi em retidão e em justiça. Então o princípio do reino de Deus, o princípio do Evangelho do reino de Deus, que nós hoje vamos tentar escrutinar, tentar perceber, é a justiça. Ok? Então o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, a parte 7, se poderia dizer, nós vamos falar sobre justiça. E nós vamos ver isto em Romanos, no capítulo 3, dos versos 21 a 26. E vamos acompanhar nas nossas Bíblias e poderão acompanhar também, para quem não tem a versão ARA, que é aquela onde eu vou ler, que é a Almeida Revista e Atualizada. ARA não é um nome, é um acrónimo de Almeida Revista Atualizada. E então quem não tem essa tradução poderá verificar e ler e acompanhar aqui atrás na tela. E vamos ler então do versículo 21 ao 26, no capítulo 3 de Romanos. E diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então este é o nosso texto e é a partir daqui que nós vamos ter o nosso momento de reflexão. E eu quero dizer que este texto da Escritura aponta, ele não só revela, mas ele aponta para a justiça de Deus. E iremos reconhecer que a justiça é um princípio do Evangelho do Reino. Aliás, Jesus disse categoricamente, sem espinhas, como nós costumamos dizer na nossa linguagem, na gíria, não é? Que entre todas as coisas que nós devemos procurar e investir o nosso tempo, ele diz que nós devemos procurar acima de todas as coisas, em primeiro lugar, o quê? O seu reino. E como? Na sua justiça. Então não é qualquer coisa. Nós lemos isso em Mateus 6, no versículo 33. Palavras de Jesus, no Sermão do Monte, diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E ele ainda diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está a falar de coisas básicas para a vida. E quando digo coisas básicas, não são coisas simples. São as coisas necessárias para nos manter vivos. Ele diz para nós não andarmos preocupados com isso, mas para nós andarmos então apontados à procura diligentemente do seu reino, porque ele manifesta-se em justiça. E temos de ter este cuidado, esta diligência, este investimento. E por esta razão nós vemos que é imperativo que procuremos conhecer e reconhecer o que é a justiça. E para nós percebermos a justiça, eu trouxe 3 coisas que nós devemos reconhecer na justiça. Uma delas é a essência da justiça. Como é que ela nasce? De onde é que ela vem? E depois a importância da justiça. Ela serve para quê? Porquê é que ela é importante? E em último lugar, o resultado. O que é que ela produz? Se nós entendermos isto hoje, eu já fico muito feliz. Então, na justiça de Deus, nós devemos reconhecer qual é a essência, a importância e qual é o resultado que Ele tem. E é sobre estes 3 pontos que nós vamos hoje meditar. E, em primeiro lugar, eu gostava que vocês ouvissem comigo o significado de justiça na Infopédia, num dicionário, e eu escolhi a segunda parte que diz condição do que é equitativo ou moralmente correto. E a justiça, é o princípio do Evangelho do Reino que se torna a base do relacionamento entre Deus e a humanidade. Porque sem justiça não existe a possibilidade de relacionamento entre Deus e o homem na filiação. Ninguém é filho de Deus sem passar pela justiça. Então vamos lá ver a essência da justiça. Qual é a essência da justiça de Deus? No fundo poderia perguntar qual é a base ou qual é a constituição da justiça de Deus. Entre todas estas palavras eu escolhi a essência porque ela leva-nos à natureza. Como é que ela se constrói? Onde é que ela está baseada? E qual é a natureza de justiça de Deus? De onde é que ela vem? E porque é que ela tem de ser inexoravelmente cumprida, satisfeita? E esta é talvez uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer para nós conhecermos como lidar com a verdadeira justiça de Deus. Como é que eu lido com a verdadeira justiça de Deus? Primeiro tenho que saber de onde é que ela vem, qual é a essência dela. Porque é que ela tem que ser inexoravelmente, inflexivelmente satisfeita? Será que Deus não dá aqui uma abébia? Será que Ele não abre aqui uma porta diferente,
já que nós somos tão bonzinhos? Vamos ver. Sabem que num país como o nosso e como qualquer outro país, a justiça assenta em cima de padrões morais e também de uma ordem. E esses padrões morais e a ordem são necessários para que haja uma sociedade tranquila, uma boa cidadania. Sem esses padrões morais e sem essa ordem para cumprir esses padrões morais, nunca poderá ser definida uma justiça. Eu não posso ser levado a lado nenhum se não houver um padrão moral e uma ordem para fazer cumprir essa ordem, esse padrão moral. Ninguém é apanhado em injustiça. Então é necessário haver, até mesmo num país, nós percebemos que o bom funcionamento da sociedade requer justiça, porque ela assenta em cima de padrões morais bem definidos e também de uma ordem para fazer cumprir esses padrões morais. Ora, se eu rasgar com esses padrões morais, há a justiça como veículo para me fazer punir, para me fazer corrigir. E nós vemos no versículo 21 que a justiça de Deus agora se manifestou sem a lei. Essa lei era usada e foi usada por Deus como um instrumento, como um veículo de corrigir, ou de corrigir o povo, ou antes também ainda de revelar a justiça de Deus. Foi dada a um povo específico, escolhido por Deus, e já agora a escolha de Deus de um povo não recaiu por causa dos seus atributos. Deus não olhou para um povo e disse: deixa-me ver qual é o melhor entre todos os povos da humanidade e eu, aquele que for melhor, eu vou escolher. Não foi assim. A escolha de Deus recaiu sobre um povo que não merecia a escolha de Deus. Era um povo que não se destacava em nada melhor do que os outros. Leiam comigo em Deuteronômio 6, quando Deus revela ao povo o porquê da sua escolha. Deuteronômio 7, versículos 6 a 7, diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Isto é escolha, não é merecimento. É favor. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Agora reparem na escolha, qual foi o predicado desta escolha. Qual foi a forma como Deus escolheu? Diz assim no versículo 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. A escolha de Deus recai somente na sua soberania, na sua escolha. E este povo não se destacava dos restantes povos, a não ser pela sua inferioridade. Que é isso que está escrito. Esse povo não era melhor do que os outros, mas Deus tinha um propósito para escolher este povo. Deus queria revelar-se a todos os outros povos através de um povo escolhido por Ele que não merecia essa escolha. No entanto, antes mesmo da entrega da lei, já se praticava o conceito de justiça baseado naquilo que o Senhor tinha revelado através do relacionamento entre Deus e o homem na altura da queda. Vemos isso em Gênesis 3:21, que diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Adão e Eva tinham escolhido o caminho da desobediência. Tinham escolhido estar ao lado da vontade e daquilo que Deus tinha determinado. Então a desobediência, e por causa da desobediência, esse caminho trouxe o pecado e o pecado aprisionou-os na morte espiritual e física. Deus, na sua misericórdia, mostrou-lhes o requisito. O requisito de como poderiam aplacar. Ouça, aplacar não é anular. É abrandar a sua justiça. Então Deus mostrou-lhes uma forma de eles aplacarem a justiça de Deus. E essa forma era através de um derramamento de sangue. Poderia ser com a substituição no sacrifício do animal. E por isso Deus matou um animal e vestiu-os com a pele desse animal, como símbolo do aplacar, da forma como se aplacava a ira de Deus e o juízo de Deus. Nós poderemos ver que isso mais tarde também foi revelado nos filhos de Adão e Eva, quando eles vieram como oferta ao Senhor. E lemos isso em Gênesis 4, versos 3 a 5, que diz assim:
Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que é fruto da terra? São legumes, são frutas. E o que é que diz? Abel, versículo 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que é isto? Um sacrifício de um animal. Diz assim, no versículo 4, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Versículo 5, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E na realidade aqui está o requisito demonstrado. Deus tinha mostrado como é que ele se agradava, ou melhor, como é que se aplacava o juízo de Deus, para que eles não fossem fulminados no momento pela justiça de Deus. Foi notório desde então que ninguém poderia agradar a Deus, muito menos entrar ou estar na sua presença, sem que houvesse um ato perfeito de justiça. Neste caso, o animal não era um ato perfeito, mas era um ato de justiça dado por Deus para aplacar. Não tornava a pessoa inocente, simplesmente adiava o juízo da pessoa. E isto foi notório nesse padrão. E ele diz, no nosso texto, diz que ele foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Na lei, no momento em que Deus apresentou a lei ao seu povo escolhido, esse conceito estava presente. Eles tinham noção que não podiam estar na presença de Deus, porque eles estavam em pecado. Eles não tinham acesso a Deus. De tal forma é que quando Deus começou a ditar a lei, eles disseram para que ele parasse. Ouça o que está escrito em Deuteronômio 5, 25 a 26. Agora, pois, porque morreríamos. O que eles estão a dizer é, então Deus tirou-nos da terra do Egito para nos salvar e agora nós estamos aqui na presença de Deus, mas porquê é que Deus nos quer matar agora? É isso que está ali escrito. Agora, pois, porque morreríamos. Não faz sentido. O que é que eles estão a dizer? Pois este grande fogo nos consumiria. Eles tinham a noção de que estar na presença de Deus é um fogo consumidor, que eles não tinham a possibilidade, não eram justos o suficiente, não estavam capacitados de estar na presença de Deus. E a qualquer momento eles iam morrer, justamente, pelo juízo perfeito de Deus. E diz assim, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Ok, se até agora não morremos, porque já começámos a ouvir a voz do Senhor, não queremos continuar, porque certamente vamos morrer na presença de Deus. E ouça o que é que está escrito no versículo 26. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Não há ninguém. Então este conceito de justiça de Deus estava bem presente em todo o momento, desde Adão e Eva até à lei, e no momento da entrega da lei, este é um conceito que está bem vincado. E ela foi também testemunhada pelos profetas, porque mais tarde, e ouça, mais tarde no início da proclamação do Evangelho, que foi através do profeta Isaías, foi o primeiro profeta que nós vemos a ser enviado por Deus para dar uma mensagem global de salvação. Até então os profetas eram levantados para chamar a atenção o rei num determinado momento, por causa do momento do povo. Mas Isaías foi provavelmente o primeiro evangelista. Ele tinha que pregar o evangelho, sabendo que ninguém iria ouvir e aceitar. Tremendo ministério. Eu gostava de ter esta resiliência. Eu gostava de ter esta capacidade. De saber de antemão que iria trabalhar para o Senhor até ao final da minha vida com uma mensagem perfeita de salvação. E o sucesso era eu ser obediente. Não era a quantidade de gente salva. Você entendeu o que eu disse? Isaías tinha esse propósito. E tinha esse ministério dado por Deus. Tanto que ele disse, até quando, Senhor, é que eu vou pregar sobre isso assim? Sem que ninguém aceite e seja curado. A resposta do Senhor foi esta que nós ouvimos agora. Continua a pregar, meu filho. 700 anos depois, então veio a luz.
no meio das trevas. 700 anos depois. Isaías viu? Não. Isaías 6:1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, e isto só está aqui para que nós entendamos cronologicamente na Bíblia onde é que Isaías e quem era este Isaías, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as aves das suas vestes enchiam o templo. Versículo 5. Quando ele estava com este conceito, eu vi o Senhor, o que é que ele pensou? Estou feito. Como diz na gíria, estou feito ao bife. Foram vocês que disseram. Estou feito ao bife. Ele sabia o que lhe esperava. Este conceito era claríssimo. Ele diz, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ouça, enquanto nós não entendermos qual é a massa de que nós somos feitos, nós não reconhecemos, enquanto nós não reconhecermos a podridão do nosso pecado, nós jamais entendemos a justiça de Deus. Jamais apelamos pela justiça de Deus. E quer saber mais? Jamais pregamos sobre a justiça de Deus. Enquanto não entendermos que o conceito do pecado que está em todas as pessoas, jamais nós pregamos, a começar pela essência. E já vamos saber qual é a essência, porque estamos a chegar lá. Nós não conhecemos a justiça de Deus enquanto não nos for revelada por Deus e pela sua palavra qual é a essência, a natureza, a base da justiça de Deus. Porque a justiça é um instrumento. Vamos perceber qual é a essência. Ele diz: estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que é que vai ser de mim? Nós conhecemos, bem, quem não conhece a história de Isaías, leia o livro, por favor. Porque não vou trabalhar agora essa parte do livro. Só quero trabalhar que este conceito, ao longo das Escrituras, sempre foi notório. As pessoas a quem Deus se revelava, eles entendiam que eram impuros diante de Deus. E aqui é-nos dado a conhecer a essência da justiça de Deus. A prática de toda a sua justiça está assente na sua santidade. A essência da justiça de Deus, o padrão moral onde esta justiça é um veículo para cumprir o padrão moral de Deus e manter a ordem de Deus, está baseado na sua santidade. No versículo 3 deste mesmo texto de Isaías, no capítulo 6, diz assim, que os próprios serafins que estavam diante do trono de Deus clamavam juntos: Santo, Santo, Santo. Eles diziam entre uns e outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É deste atributo que se estende toda a prática de Deus que nós conhecemos como retidão, justiça, verdade, amor, bondade, benignidade, longanimidade, paz, fidelidade e etc. E nós não terminávamos mais. São tudo expressões da sua santidade. Tudo expressões da sua santidade. O que é que lemos há pouco em Isaías, no capítulo 9, no versículo 7? Que ele veio colocar o seu trono e fortalecê-lo em retidão e justiça. Muitas vezes nós não lembramos nesta quadra em que a justiça do Senhor veio dos céus até esta terra. Pensamos só num menino, mas a realidade é que ele veio estabelecer o seu reino, o seu poder em retidão e justiça. E nós temos que conhecer a essência desta justiça, porque senão jamais pedimos perdão pelo nosso erro. Mas a essência da justiça de Deus está baseada na sua santidade. E este é o grande atributo. A justiça de Deus sempre serviu e sempre servirá a santidade de Deus. No entanto, apesar da implacável e inflexível justiça de Deus, as Escrituras também afirmam a intenção de resgate. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus.
mostra a intenção de resgatar o que estava perdido. Deus é o único, ouça, Deus é o único verdadeiro interessado na salvação do perdido. A Deus toda a glória. Deus é o único verdadeiro interessado no resgate do pecador. A Deus toda a glória. Diz assim Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Há uma condição, é a conversão. Deus não tem prazer, mas tem uma condição, que é a conversão. Ezequiel 33:11 diz outra vez, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Mas mais uma vez está lá a condição, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. A intenção de Deus está aqui muito bem definida, mas a condição também. A intenção de Deus é sempre acompanhada da condição. E a justiça de Deus está condicionada à sua santidade. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas jamais porá em causa a sua santidade. E por essa razão prevalece sempre a sua justiça. Porque a sua justiça serve e sempre servirá e sempre serviu a sua santidade. Só assim nós conseguimos entender de forma perfeita o que está escrito em João 3,16. Porque a justiça veio cumprir, veio revelar, veio glorificar a pessoa de Deus na sua santidade. Mas a sua intenção de salvar o mundo, e é isto que nós temos que entender em João 3,16, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Estão a ver aqui a condição? A condição está aqui. Nós vemos a intenção, mas está lá a condição. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que crê ou que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ter a vida eterna é apenas o resultado. Quando eu digo apenas, não estou a minimizar, mas estou aqui a mostrar as diferenças. Estamos a mostrar a intenção, estamos a mostrar a condição e estamos a mostrar o resultado. A única forma de Deus justificar o homem do seu pecado seria e será sempre através de um ato perfeito de justiça. Prevalecendo sempre a sua santidade intacta, que é a essência da sua justiça. Então a justiça de Deus e a sua essência estão baseadas na santidade de Deus. E ela é imutável. Portanto, a justiça de Deus prevalecerá sempre. Agora devíamos conhecer qual é a importância. Ok, já conheci a essência, sei que está baseada na santidade. Então, e qual é a importância que eu vejo que isto pode ter na implicação na minha vida? Sem a aplicação da justiça não poderia haver salvação. Sem a aplicação de justiça não pode haver resgate. Muitas vezes, e por más influências teológicas, as pessoas pensam que Deus colocará de lado a sua justiça para resgatar uma pessoa que nós consideramos boa ou esforçada em agradar a Deus, pela sua própria recriação e pelo seu próprio caminho. Ouvimos algumas pessoas dizer, aquela pessoa é tão boa, ou foi tão boa, fez bem a todos à sua volta, ajudou tantas pessoas, mas nunca declarou Jesus como seu Senhor nem Salvador. É estranho isso. Aliás, ele fazia questão até de dizer que não se identificava com nenhuma religião específica, porque todas elas tinham alguma coisa que não... Mas ele também não negava que não havia, ele não negava que havia Deus. Talvez Deus, na sua misericórdia, o salve. Isto é um embuste. Isto é um engano. Porque sem justificação não há lugar para salvação, para resgate. É através da justiça de Deus que alguém é declarado culpado ou inocente.
e todos estão perante o justo juiz. Leia comigo em Salmos 7, 11 a 12. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, está a ver aqui a condição? Se o homem não se converter, ouçam, o embuste maior é nós acharmos que Deus depois, no seu amor e na sua misericórdia, poderá salvar alguém de outra forma, sem ser passado pelo crivo da justiça de Deus, que é só um veículo, um instrumento para revelar e cumprir a santidade de Deus. Deus jamais porá a sua santidade em questão. Portanto, a sua justiça será sempre inflexível. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Infelizmente, nós somos muito influenciados pelos pseudo-pregadores da palavra de Deus, que mais não passam de consultores de autoajuda, que hoje nós conhecemos como coaches. Essa influência tem-se espalhado pela história da igreja ao longo dos séculos, mas de forma mais visível, mais avassaladora na nossa era devido às novas tecnologias. Todos devem conhecer aquela frase famosa, e eu não vou terminá-la, vocês terminam. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Será que isto está escrito na Bíblia? Será que isto tem respaldo bíblico? Esta é uma das frases provavelmente mais responsável por levar pessoas direitinhas para o inferno. Porque diz nas Escrituras em Salmos 5, 4 a 6: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces, sabe que esta palavra aborreces poderá ser trocada como odeias, não toleras. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. A justiça de Deus é uma expressão autêntica e inevitável da sua santidade, da sua perfeição. Sabe que em Abraão foi revelado que a forma de alcançar a promessa desta justiça de Deus seria através da fé na promessa, que é Cristo o Senhor. Nós hoje já não estamos apenas em cima da promessa. Nós já temos a promessa como facto. Abraão não viu o Senhor Jesus e não ouviu, não leu sobre ele. Mas ele creu na promessa de que ele viria para justificar o povo. Ele nunca se enganou, pensando que haveria em si mesmo a capacidade ou a habilidade de ser justificado por Deus. Então qual foi a forma? Diz assim nos versículos 21, como nós vemos hoje no nosso texto: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E Abraão foi antes da lei e antes dos profetas. E por isso, o argumento de Paulo aos Romanos para mostrar que a promessa valia ainda antes da lei e dos profetas, a manifestação da justiça de Deus. Ouçam, Abraão creu. Então diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há outra forma. Abraão creu na promessa e isso lhe foi imputado como justiça, como diz a Escritura em Romanos 4, do verso 1 a 3. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Qual foi o ato que ele fez como homem que o pode ter justificado? Ele foi uma boa pessoa. Ele cuidou do seu sobrinho quando o seu irmão foi morto. Levou-o, fê-lo rico. E no momento em que eles estavam em discussão, eles, não o tio e o sobrinho, que eles tratavam como pai e filho. Mas ele deu-lhe a escolher aquilo que ele achava que era melhor ainda. Houve um momento em que o seu sobrinho estava preso.
E ele foi guerrear contra 5 reis. Foi um homem bom. E as Escrituras dizem, mas o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Coisas boas, um bom testemunho, mas isso justificou diante de Deus? Leia comigo. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porque teve um bom testemunho, foi um bom homem, mas não diante de Deus. Não se pode gloriar diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? O que é que salvou Abraão? Foi porque ele creu na promessa. Toda a sua confiança em ser salvo e justificado diante de Deus não esteve nunca nos seus atos, na sua habilidade, na sua capacidade, que ainda até isso ele tinha que dar glória a Deus. E foi isso que ele fez no momento em que teve aquela guerra. Ele veio glorificar a Deus, veio cultuar a Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O nosso texto leva-nos ao conhecimento da única forma de justificação, porque não havia ninguém capaz ou habilitado a fazê-lo. Versículos 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ouça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. As Escrituras são muito claras. Em quem mais há redenção? Ninguém. Este é o único veículo, o único modo, a única forma, o único caminho. Diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus não há redenção. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. E aqui nós começamos a perceber que há um caminho para a justificação diante de Deus, para que nós sejamos, ao invés de sermos culpados, sermos tornados inocentes. E por isso nós podemos entender esta palavra, propiciação, porque no meio deste texto ela torna-se indispensável. E quem não a entender, não consegue entender porque é que é salvo. Propiciação provavelmente é uma das palavras mais importantes que nós temos em todas as Escrituras. Foi por essa razão que a lei durante 2000 anos se fez valer até Cristo, para que eles entendessem que era necessário haver uma propiciação diante de Deus, uma substituição. Então este é o resultado. Entramos aqui no resultado. Para explicar o verdadeiro resultado da justiça de Deus, nós temos que compreender que todos estão culpados de cometer crimes contra Deus e merecem uma punição eterna. Todos merecem uma punição eterna. Todos estão culpados diante de Deus. E somente pela redenção em Cristo é que nós somos propiciados pelo próprio Cristo. Agora, o que é propiciação? O que é isto? E esta é a peça do puzzle. Esta é a peça do puzzle que nós precisamos para entender a imagem final da justificação. Quem retira esta peça do puzzle não consegue entender o que é a justificação. Propiciação é um sacrifício feito por um justo no lugar da parte culpada. Não era isso que eles faziam durante a lei? Eles iam com o pecado e entregavam um cordeiro. O cordeiro era... Digam comigo, ele era o quê? Fazia uma vestinha à frente? Era o quê? Era degolado, era imolado. E o sangue dele vertia para a bacia. Antes disso, a pessoa culpada punha as suas mãos sobre o animal para se identificar, como se estivesse a transpor o seu pecado para aquele animal. E o animal era morto. O seu sangue era derramado. Então a propiciação é um sacrifício feito por um justo no lugar da parte culpada, por um inocente na parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus. Esta substituição
Faz com que seja possível Deus perdoar pecadores pelo sacrifício de alguém justo. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a morte seja saciada e a sua ira e o seu santo ódio contra o pecado sejam apaziguados. Haja paz. De modo que Deus possa livremente perdoar, e esse sacrifício foi o próprio Cristo. Lembram-se das palavras de João Batista? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Foi Deus que o doou, que o entregou. E sabe, quando os teólogos falam sobre o sacrifício, o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado. Jesus não foi apenas um homem perfeito. Jesus não foi apenas um homem que conseguiu viver de forma perfeita. Mas eles também falam do valor infinito da vida de Jesus, que foi entregue como oferta. Se você pegar numa balança cósmica, tem que ser cósmica, porque tem que carregar todas as coisas, todos os mundos, todos os sóis, todas as luas, todas as pessoas, estrelas, galáxias, planetas, montanhas, montes, bichinhos e bichezas, homens e mulheres, tudo e mais alguma coisa de um lado, e pôr Cristo do outro, a balança pende para Cristo. O valor de Cristo é sobre tudo e sobre todos. Ele não foi apenas um homem que veio a esta terra viver uma vida perfeita. Ele era o Deus encarnado que tinha um valor infinito. E por isso os teólogos mostram desta forma que Ele não consegue apenas perdoar o teu pecado. Ele consegue, porque tem valor sobre tudo e sobre todos, de perdoar todo o pecado, para todo sempre, por toda a eternidade. Porque a punição era para todo sempre, para toda a eternidade. E o valor do seu perdão é sobre toda a eternidade. Isto é extraordinário. Nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um homem perfeito, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisávamos do sacrifício de alguém com letra grande, infinitamente valioso, para pagar a punição infinita que nós merecíamos, devido à nossa culpa infinita, por pecarmos contra um Deus infinitamente santo. Se nós não tivéssemos isto bem presente, nós não conseguimos glorificar a Deus pela salvação que Ele alcançou para nós. Este é o verdadeiro conhecimento sobre a justiça de Deus. Infelizmente, tantas pessoas fora e dentro da Igreja dos Santos desconhecem. E por essa razão existe ainda muita gente à procura da Igreja perfeita. Essa Igreja perfeita é onde as pessoas, e deixem-me pôr aqui aspas, onde as pessoas conseguem identificar-se com a religião, sem que para isso seja preciso nascer de novo. Sem que para isso seja preciso ser regenerado para a salvação. Sem que para isso nós possamos sofrer a transformação. Ou se é mesmo sofrer a transformação. Da mesma forma que uma lagarta sofre a transformação para se transformar numa borboleta. É um lugar onde a mente humana cria uma imagem de Deus que serve às necessidades e os caprichos humanos. Essa igreja, deixem-me pôr assim entre aspas, perfeita, é onde não há necessidade de sofrer para a glória de Deus. Sofrer a transformação. Agora, a Igreja dos Santos, como foi tratada ao longo dos séculos, sempre foi vista como uma forma de vida onde Deus é o Senhor e todos estão abertos à transformação total das suas vidas. E toda a sua forma de pensar está habilitada ou preparada para ser transformada. Como dizem as Escrituras, em 2 Coríntios 5,17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ouça, a Igreja dos Santos reconhece e está familiarizada com este princípio do Evangelho do Reino. A justiça. E reconhece que a justiça e que a sua essência está estreitamente relacionada com a santidade de Deus
e nada nem ninguém porá em causa a santidade de Deus. E nós entendemos que ela tem uma importância absoluta no processo da salvação. E que, por fim, ela tem um resultado definitivo na sentença do crente e do descrente. Porque a justiça de Deus declara culpado ou inocente. Quem está em Cristo é declarado inocente. Quem não está em Cristo é declarado culpado. E é culpado verdadeiramente pelo seu pecado. Justamente culpado. E a ira do Senhor será sempre justa. O seu juízo para todo o sempre será sempre justo e bom. Agora imagine o seguinte, é que esta necessidade de esclarecimento não é assim tão descabido e não está assim tão distante da nossa realidade atual que não possamos entender através de uma parábola que se torna bem atual nos nossos dias. Imagine um entrevistador num programa com 3 homens das principais religiões. Um judeu ortodoxo, um homem que segue o Islão e um cristão. O judeu ouve a primeira pergunta do entrevistador e ele dirige-se primeiramente ao judeu e ele faz a mesma pergunta a todos. Mas ele dirige-se primeiro ao judeu ortodoxo e diz: se você morresse agora, para onde é que você ia? O judeu ortodoxo responderia assim: bem, eu deveria ir para o paraíso, porque eu amo a lei do Senhor. Sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela me alimento de dia e de noite. O repórter ouve aquela resposta e diz: ok, eu entendi. Tem lógica. A sua resposta faz lógica. Ele vira-se então para o muçulmano e faz a mesma pergunta: se você morresse agora mesmo, para onde é que você iria? E o muçulmano responde dentro desta mesma lógica: eu deveria ir para o paraíso. Ouça, eu amo o Alcorão. Fiz todas as peregrinações. Fiz as orações diárias, dei esmolas aos pobres e por isso eu sou um homem justo. Eu estou a delinear aquilo que eles creem, ok? Eu não estou a inventar nada. E o entrevistador ouve, sabendo de que aquela é a linha teológica daquela religião e diz: ok, eu também entendi. Tem lógica. E ele então passa para o cristão e faz a mesma pergunta: se você morresse agora mesmo, para onde é que você iria? E o cristão começa: bom, eu deveria ir para o céu, porque... E faz uma pausa. E ele não vai responder assim. E ele começa a dizer: a Bíblia diz que eu nasci em pecado. Em pecado me formou a minha mãe. Violei as leis dadas por Deus. Fui achado completamente injusto. Considerado culpado, sem mérito ou qualquer valor. De modo que eu mereço uma punição a essa altura. O entrevistador fica assustado e diz: espera lá. Eu entendi as outras 2 pessoas, os outros 2 argumentos, e eles têm sentido, porque eles sim fizeram tudo baseado naquilo que é justo. Eles merecem o céu. Deus deve-lhes isso. Eles comportaram-se diante de Deus como eles entendiam e era certo. Agora você começa-me a dizer que deveria ir para o céu e depois só me começa a dizer que você lê na Bíblia que você é completamente culpado diante de Deus. Então explique-me de uma vez por todas como é que você deveria ir para o céu. E o cristão sorri, com compaixão. E diz o seguinte: eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro. Que é Jesus Cristo. É o Senhor. O verdadeiro cristão entende que a justiça de Deus não nos dá glória nenhuma. Que a justiça de Deus dá glória e glorifica aquele que é o Altíssimo. Aquilo que eu mereço era ser punido, mas por causa de Jesus. E porque Ele se revelou a mim. E eu coloquei toda a minha confiança em Jesus Cristo. Eu debitei todo o meu pecado sobre os seus ombros. E Ele entregou a sua vida para que eu pudesse ser inocente. E Ele foi culpado em minha parte. Esta é a resposta. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. Ela nunca vai ser incumprida. E no final, todos vão ser declarados ou culpados
ou inocentes. Quem está em Cristo tem a graça e a bênção do Senhor de ser achado inocente por causa do sacrifício do bendito Deus, Jesus Cristo. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir e que nós possamos juntos celebrar este Cristo. Porque Ele, antes de chegar à terra, Ele já sabia o que o esperava. E eu gostava que nós nesta quadra pudéssemos lembrar que o reino de Deus vem em retidão, vem sido fortalecido em retidão e justiça de Deus. Então, quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, Ele não estava à espera de receber louvores. Ele estava à espera de receber destrato, julgamento, juízo. E foi para isso que Ele se doou. Para receber a punição perfeita e justa do pecador. Ouça, já viu o menino Jesus deitado naquelas palhas, sabendo que o que o esperava nos negócios do Pai era Ele morrer pelo pecado da humanidade e que todo aquele que nele depositasse a sua fé era considerado inocente diante do Deus justo. Glória a Deus. Conseguimos louvar e celebrar este Deus? Vamos louvar a Deus também com a nossa oferta, ao mesmo tempo que nós louvamos a Deus. Irmãos, deixem-me fazer um desafio que eu sei que não é fácil. Mas declarem o Evangelho de Deus durante esta época de Natal. Não se embrulhem nas pequenas distrações que esta quadra traz às famílias. Nós vamos ter a oportunidade de nos reunir em família. Nós vamos ter a oportunidade de fazer muita coisa em família. Não descure o mais importante. Não coloque de lado o mais importante. Não tenha vergonha do Evangelho de Deus. Sabe porquê? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que depositar a sua fé nele. Vamos louvar a Deus.